Muito boa noite a vocês todos, irmãos e irmãs. Boa noite. É uma alegria voltar a esta casa, poder compartilhar um momento de reflexão, de estudos e atendendo ao convite do nosso companheiro Ramatiz, havíamos preparado um tema que iríamos utilizar o computador e o data show. Eu estava dizendo para sua filha, o computador resolveu dormir. Aí meu filho, você não pai, não é dormir, está atualizando. E vai demorar mais de meia hora para voltar. Então a gente tem que sempre ter o plano B. Então o tema nós trouxemos, né? E é um tema bastante simples, porém importante do ponto de vista que a doutrina espírita, ela vem ao mundo complementar, né, aqueles ensinos que foram ditos há tantos anos, né, há milhares de anos pelo nosso Mestre Jesus Cristo, e abrir a nossa mente para compreender a verdadeira mensagem de Jesus. Então, Allan Kardec teve um trabalho magnífico, em tão poucos anos de trabalho, de nos apresentar a doutrina espírita na sua pureza, na sua grandeza, na sua simplicidade, para que a gente pudesse entender a mensagem do Cristo. Então, nós não concebemos o Espiritismo sem essa extensão do cristianismo. Por mais que se dê a ele o caráter de ciência, de filosofia, o Espiritismo é uma extensão do cristianismo. É o pensamento do Cristo traduzido numa linguagem do nosso entendimento possível. E foi preciso que Allan Kardec, na sua extraordinária missão, viesse tirar o pó, as cinzas que se acumularam através dos séculos, através dos preconceitos, através das filosofias, através dos dogmas que o homem criou, que nós criamos em torno da mensagem pura do cristianismo. Então nós estamos diante de um momento da nossa vida em que mais e mais ainda se faz necessário o entendimento do Evangelho de Jesus. A beleza da obra do nosso Mestre Jesus, ela é tão grande que o nosso espírito ainda não alcança grande parte da sua mensagem. Imaginemos que Jesus gostaria que cada criatura despertasse numa fé consciente da herança que todos nós recebemos de Deus, que é a imortalidade e, portanto, a eternidade. Só por este ponto, Jesus, em tudo que fez, em tudo que falou e em tudo que ensinou, ele se dirigia a esse espírito imortal. Ele alcançava a verdadeira dimensão dos homens da sua época e das épocas futuras. É por isso que ele nos deixou o código divino para que nós pudéssemos ter a bússola segura na nossa trajetória evolutiva. E por isso, o mundo, com as nossas imperfeições, fomos encobrindo a beleza daquela fonte cristalina do Evangelho de Jesus.
e fomos introduzindo com as nossas imperfeições todos esses dogmas que foram, aos poucos, tirando a essência da beleza da mensagem de Jesus. Nós estamos vivendo um momento agora que nós acreditamos em Deus, acreditamos na imortalidade, acreditamos na lei da reencarnação, aceitamos a lei da evolução, mas a nossa fé ainda é tíbia, é frágil. É uma fé, quando comparada com aqueles cristãos que conviveram com o Cristo, nós estamos muito longe ainda da fé verdadeira que os cristãos deram em testemunho naquele momento em que eles não negaram, não tinham dúvida da mensagem do Cristo. Então nós temos uma dubiedade dentro de nós de comportamentos. Temos uma crença, temos uma filosofia, mas a nossa fé ainda é uma fé frágil. Basta ver quando a gente tem uma pequena adversidade, um contratempo, um problema de saúde, uma notícia ruim, né? Uma mídia que às vezes enche a nossa sala de informações e a gente não tem a vigilância para ter a filtragem, e a gente vai absorvendo com toda a crença que nós temos. A gente às vezes fica assim: meu Deus, para onde o mundo está indo? Nessas pequenas adversidades da vida, a gente vê quanto a nossa fé ainda é pequena. Por outro lado, nós vamos vendo nas obras que vieram dar amplitude à mensagem do Cristo, principalmente pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, e especificamente nas obras de Emmanuel, os relatos dos primeiros cristãos. Entre tantos relatos, nós podemos ter uma demonstração de fé verdadeira na conversão de Saulo, o doutor da lei, perseguidor dos cristãos, quando vai pela estrada de Damasco para combater aqueles que seguiam, na sua interpretação, cegamente um homem que ensinava o amor. E Saulo, com seus soldados preparados para um confronto e aniquilação daqueles que continuavam crendo com fé num Cristo que conturbava a mente do doutor da lei, ao se deparar com a visão magnífica do Cristo sobre o seu cavalo, experimentando a prova da cegueira, mas de uma cegueira que lhe trouxe uma luz. E ele então, cego por alguns instantes, por algum tempo, contempla a beleza magnânima de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Bastou 2, 3 palavras do Cristo para que despertasse naquele coração endurecido pelos padrões da época, para que aquele toque de amor tão profundo das palavras de Jesus, em que Saulo se redime
tocado pela grandeza daquele amor com que ele foi abençoado na estrada de Damasco, ele pergunta: Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Meu Deus, quando nós vamos ter uma fé nessa dimensão? Senhor, o que queres que eu faça? É fé. Naquele momento não era a razão, não era a ciência, não era a sabedoria de um doutor da lei, era um toque do amor. Senhor, o que queres que eu faça? Naquelas pequenas palavras, Jesus lhe dá algumas instruções, e ele, cego naquele instante, mas iluminado por dentro, dispensa os seus seguranças e segue as instruções de Jesus, confiante plenamente de que algo de bom lhe aconteceria, mesmo cego. Podemos imaginar o que é a fé? Ah, mas se eu visse Jesus, talvez eu também fosse como Paulo. Não sei. Não sei se eu teria, se visse Jesus, teria a fé grandiosa que Paulo teve. Naquele momento de cegueira, Paulo viaja para dentro de si mesmo e se despe de todas as vaidades humanas, porque ele abre a dimensão da vida espiritual. Não que ele tenha visto algo diferente do que a doutrina espírita nos ensina hoje, mas naquele momento ele vê a grandeza da fé dos cristãos que, sem reclamar, foram dizimados pelas espadas, pelos dentes dos leões e por tantas outras maldades da ignorância humana. E ele se entrega, e depois ele recebe o passe espiritual que lhe restaura a visão, e daquele momento em diante, por necessidade até da própria época, a mudança de nome era fundamental para preservar alguns valores, e ele passa a se chamar então Paulo, e se torna desconhecido no seu meio, se torna desconhecido no Sinédrio, se torna desconhecido pelos doutores da lei, se torna desconhecido pelos próprios familiares que o negam. Mas é tamanha a sua fé que Paulo nos deixa uma mensagem de grande reflexão para os nossos dias de hoje. Vale a pena a gente reler o livro Paulo e Estevão. Vale a pena a gente reler há 2000 anos. Vale a pena, porque essas obras fazem uma conexão com a nossa própria imortalidade. E assim, a gente começa o pensamento da noite de hoje buscando uma reflexão. Quem sou? Como sou? Quanto me conheço? De outra feita que estivemos aqui há mais ou menos um ano, fizemos aqui alguns desenhos na lousa e contamos uma passagem de uma aluna da faculdade de 82 anos, contamos, né? Quando perguntamos quem sou, quem você é, cada aluno se apresentou com as suas propriedades acadêmicas,
suas funções, seus cargos profissionais, e uma senhora bem idosa deu uma resposta magnânima. Ela estava na última carteira da sala de aula. O senhor perguntou quem sou. Ela não falou o nome dela e não falou nem o que ela fazia, mas ela disse: eu sou filha de Deus, nascida para ser feliz e com grande potencial para aprender, professor. Por isso eu estou aqui no banco da escola. Quando ela deu essa resposta, eu perguntei se ela podia responder novamente. E ela disse: eu sou filha de Deus, nascida para ser feliz e com grande potencial para aprender até o último dia da minha vida aqui na Terra. Depois, indagada por mim, ela disse o nome dela e o que ela fazia na empresa. E aí ela completou: tenho 82 anos de idade. Estou escrevendo um livro, A Questão Social do Lixo. E vim aqui porque estou vivendo um momento de transferir a empresa da família para os meus filhos. E eu não quero sucessão, eu quero continuidade. Eu vim aqui para estudar o que é gestão. O que é bonito para quem tem a dimensão da fé é que não importa mais a idade. Com este volume de informações que nós temos hoje disponíveis, que são planos de melhoria da nossa comunicação, nós podemos estudar sempre. Existem tantos recursos através da ferramenta informática para quem não pode mais frequentar uma escola ou se dirigir, que a gente só não aprende se a gente não quiser. O estudo da doutrina espírita é parte complementar do nosso saber. E a doutrina espírita está para as nossas vidas como o sol está para as plantas. Está aí. Está aí, é um grande recurso. E a gente precisa entrar em sintonia com o estudo. O estudo, ele é libertador. Dentre os estudos que nós temos ouvido, lido, assistido, existe um, no Livro dos Espíritos, que se complementa dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das mais belas páginas que a gente já pode ter visto. A gente muitas vezes é questionado. Aliás, eu queria falar que perguntar é diferente de questionar, né? Muitas vezes a gente pergunta, mas questionando, e aí provoca muita reação negativa, né? Saber perguntar e saber questionar quando necessário. Mas muitas pessoas nos procuram para orientar os filhos da questão de orientação vocacional. Ah, poderia conversar com meu filho, adolescente, para fazer uma escolha, está numa idade, para não sabe o que quer. Então, a gente sempre faz a seguinte pergunta: o que é que você não gosta? E o que é que você gosta? Ah, aí vem a contra-pergunta do jovem: ah, mas qual profissão que está dando dinheiro? E a gente sempre diz: é isso que você quer? Então não é comigo que você tem que conversar. A pergunta é: que profissional você quer ser? É diferente. Porque dá a impressão que algumas profissões não têm valor quando se mede pela moeda que se vem na busca da troca. A outra questão é: que profissão você quer ter? Que profissional você quer ser? E aprendemos uma definição com alguns amigos que o bom profissional
é aquele que tem um bom propósito. O bom propósito, ele é abençoado. E dentro do bom propósito, o bom profissional é aquele que procura errar menos e acertar mais. E com certeza, lá na frente a pessoa vai ter uma sensação de uma boa vida vivida. E pegando este pensamento do bom propósito, vamos buscar no Evangelho e no Livro dos Espíritos uma colocação já muito conhecida do capítulo 17, item 3, do Evangelho segundo o Espiritismo. Tão bela quanto a própria vida de Paulo, o homem de bem. Tão bela quanto o próprio sol que ilumina, que dá energia, mas que depende também da planta. A planta tem um trabalho para fazer a absorção da luz. A planta tem o trabalho de converter, o oxigênio, o nitrogênio, o gás carbônico. Tudo na vida tem uma contraparte. Se a doutrina espírita está para a nossa vida como o sol está para as plantas, qual é o trabalho que nós temos feito de converter o conhecimento em bons propósitos? Esse estudo ele vem complementar a questão do Livro dos Espíritos. Nós fizemos gostamos de fazer assim, em vez da gente fazer a palestra ou de fazer o estudo, pegamos a mensagem O Homem de Bem e enumeramos os seus parágrafos. Então eu gostaria de ter a colaboração de quem recebeu o papelzinho para a gente ler, porque me perguntaram se ia sortear livros. Eu falei, vou sortear frases. E que você guarde essa frase bastante no coração. Do mesmo jeito que aquela senhora respondeu, quem é você? Eu sou filha de Deus, nascida para ser feliz, e com grande potencial para aprender até o último dia da minha vida. Quando a gente fala o homem, nós estamos falando da pessoa, porque é homem com H maiúsculo. É homem no sentido de ser humano. O homem de bem não é nenhum partidarismo sexual masculino. O homem de bem, traduzido literalmente, é a pessoa de bom propósito. Porque dá a impressão que não existe a mulher de bem, É uma interpretação. Então, leiamos sempre essa mensagem como a pessoa de bem. A pessoa de bom propósito. E eu queria perguntar então, não questionar, se vocês aceitam fazer o estudo da noite de hoje. Sim ou não? Sim. Então tá bom. Porque assim a gente esquenta a goela, o frio passa e a nossa cabeça recebe uma semente. Quem sabe essa semente vire uma árvore e quem sabe essa árvore possa dar muitos frutos. Então eu pediria então, para quem teve a sorte escolhida de ler a número 1, que eu já sei quem é, que lesse para nós então a menção, o primeiro parágrafo. É o Homem de Bem. Segundo Allan Kardec, na questão 918 de O Livro dos Espíritos, e no capítulo 17, item 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Aí tem a segunda tarefa. Qual é a pergunta do Livro dos Espíritos que está estudando? Aquela que a Kardec pegou? 900. Pergunta 918. 918 do Livro dos Espíritos. Então depois vamos pegar o livro em casa, dar uma olhadinha, fazer uma reflexão, E a segunda tarefinha para quem lê. O que você entendeu?
Bem, aqui nessa primeira parte, né, da lição, eu acho que é bem exposto, assim, o propósito, um resumo daquilo que a gente vai ver na frente, né? Que ele está dando a definição do que é o homem de bem, que é aquele que vai cumprir a lei de justiça, amor e caridade. Portanto, é aquele que vai colocar em prática, né, o que a gente entende pela igualdade, pela fraternidade, a caridade, a indulgência. Então, é aquele que coloca em prática os princípios lei, justiça, amor e de caridade. amor e de caridade. Olha que coisa mais linda que Allan Kardec inseriu no Evangelho. Muitas vezes a gente é uma pessoa boazinha e nem sempre somos justos. Ao invés de sermos, entre aspas, bonzinhos, por que não sermos justos? Se nós formos justos, nós estamos sendo bons. Né? A concepção que nós temos de Deus é que Ele é bonzinho ou que Ele é justo? É justo. Então fica aí esse princípio da gente procurar ser justo. E vamos desagradar, inclusive a nós mesmos às vezes, e muitas pessoas, quando a gente adota uma postura de justiça. De amor é bom nem falar, né? Porque amor não tem contraindicação. E de caridade? Indagado Allan Kardec como poderíamos fazer a caridade, ele disse em Lyon, quando foi apresentar uma das obras na sua terra natal, professor Allan Kardec, não poderíamos ter uma senha para a gente ser identificado na multidão como espíritas? Nós já temos a nossa senha. A nossa senha chama-se caridade. Mas, professor, existem tantas denominações, cada um tem os seus sinais. E ele disse, nós já temos o nosso sinal, a caridade. Mas como, professor? Caridade pelo pensamento, pela palavra, pela ação. Mas como? A caridade não tem o lado concreto? Aí Allan Kardec responde, caridade pelo pensamento, não pensando mal de ninguém. Caridade pela palavra, não falando mal de ninguém. E caridade pela atitude, fazendo ao outro aquilo que está ao seu alcance. Belíssima colocação de Allan Kardec. Obrigado. Número 2, quem lê? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Acho que a gente podia encerrar a palestra, né, Batista? Resumidamente, o que o senhor falou? Então, Fazer os outros que ele fizesse. E você, então, qual é a sua interpretação? É que, assim, eu achei assim, interessante, se a gente não deixar escapar voluntariamente um bem que a gente podia fazer, né? Tem um bem, mas dá um jeitinho, deixa escapar aquilo. Então, para a gente não deixar escapar todo o bem que a gente pode fazer, né? E tá interrogando sempre a sua consciência, né? Se você não fez algo de mal para alguém, que se eu fiz hoje, amanhã eu vou me corrigir. Lembrando que a pessoa de bem é que tem a propósito de errar menos e acertar mais, e ter um grande propósito na vida. Olha que beleza. E olha que lindo isso que a senhora falou. Se nós observarmos, a vida, ela se resume na beleza de um dia. Agora é noite, né? Daqui a pouco vamos descansar, não é isso? Mas de manhã, quem tomou leite com café aqui? Levanta a mão. Olha quanto nenenzinho aqui na sala.
Então, de manhã a gente é um pouquinho criança, depois vai esquentando, a gente é meio adolescente, na hora do almoço a gente está com um pique total, na parte da tarde é uma sensação do que fizemos, e à noite, né, é o momento do repouso, da reflexão. Então, se nós vivemos bem um dia, aprenderemos a viver bem a nossa existência. Não espere chegar perto dos 70 para fazer esse exercício, viu, gente? Comece agora. É hoje, é amanhã, são todos os dias. Obrigado, viu? Número 3, por favor. Sou eu. Tenha fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. E submete-se em todas as coisas à sua vontade. Quer explicar o seu entendimento? Olha, tenha fé em Deus, primeiramente, né? Não cai uma folha da árvore sem a permissão do Pai. Então, tudo que nos acontece, a todo momento na nossa vida, é tudo com a permissão do Pai. As coisas que a gente julga boas e aquelas que não são tão boas também. A senhora acha que nós temos a fé em Deus ou temos só uma crença em Deus? Olha, é como o senhor falou, a fé mesmo. Senhor, o que queres que eu faça? Imagina quando nós tivemos a fé em Deus. Às vezes até em Jesus, né? Achamos que ele é uma miragem, né? Muito obrigado, viu? Número 4. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Meu Deus. Fala. Quer interpretar um pouquinho? Tem fé no futuro Por isso coloca os bens e por espirituais. isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Explica para nós o que a senhora entendeu. Pode pedir ajuda para os universitários. Ajuda aí, gente. Vamos refletir um pouquinho, gente. Nós estamos vivendo a síndrome do para-brisa ou a síndrome do retrovisor? O que a gente valoriza mais? O que já passou ou o que falta ser vivido? Olha como é que a síndrome do retrovisor está muito presente na nossa vida ainda, né? Olhando para trás, né? A gente tem mágoas, a gente tem rancor, a gente tem ódio, a gente tem que reparar muitas coisas, evidentemente, do passado. Mas os dois olhos estão na testa, os pés estão na direção para frente, né? E isso é muito importante, isso que a senhora leu, porque qualquer dúvida que nós tenhamos a respeito do nosso futuro, diz o Livro dos Espíritos, a simples dúvida sobre essa questão do futuro faz com que a gente haja uma certa imaturidade no momento presente. Por que eu vou rejeitar uma propina? Imagina, um quadro de 4 milhões, tão bonito na parede, vou morrer mesmo, né? Então, essa descrença sobre si mesmo no futuro nos torna, muitas vezes, pessoas inconsequentes. E dentro de uma lei de causa e efeito, nós estamos pedindo provas futuras, mesmo desconhecendo e não crendo tanto quanto no futuro como deveríamos, né? Só por esse princípio da fé no futuro, nós já deveríamos estar tendo hoje condutas alinhadas com o futuro que nós queremos. Poderíamos dizer então que o futuro está sendo vivido hoje nas estradas do presente. E a gente ainda tem um pouco de dúvida a respeito deste futuro, embora creiamos no futuro. E eu pergunto, temos a verdadeira fé no futuro? Número 6. Obrigado, viu, senhor? Número 5. Não, é o 5 agora? É o 4. É o 4? Não tem importância, tudo bem, vamos todo mundo. Sabe que todas as vicissitudes
da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceitas sem murmurar. Explica. É que você tem que aceitar sem ficar murmurando, reclamando, pedir Deus, o que quer que eu faça, né? Sem essas reclamações, sem um aceitamento. Aceitar. Olha, todas as vicissitudes, hein? Olha só. Ele encara como algo precioso de aprendizado. Ou são provas escolhidas por mim mesmo na programação reencarnatória, ou são provas voluntárias que eu escolhi agora. Não estava previsto viver, mas eu tenho livre-arbítrio. Então tem as provas voluntárias que nós escolhemos. A questão da obesidade mórbida por falta de disciplina, né? Os desvios de conduta que ninguém é forçado a ter um desvio negativo, a não ser a própria escolha. Então tem muitas provas que são voluntárias. E olha, elas todas se transformam em vicissitudes de crescimento também. Porque são experiências, né? Obrigado. Mais uma? 6. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, pagar o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Fala, explica para nós. Aqui é sempre igual o senhor falou, né? Deus, em sua infinita misericórdia, ele é justo, né? Então a gente tem que usar muitas vezes pela justiça mesmo, não pagar o mal com o mal, sempre com o bem, né? É assim que a gente vai acrescentando, errar menos e acertar mais na nossa vida, né? Então, aqui tem falando de uma caridade mútua, né? Uma caridade completa mesmo. E a gente tem que usar pela defesa mesmo. E o que esperar? Às vezes a gente temos os nossos desafetos, né? Não que esperar realmente para que faça o mesmo pela pessoa. E assim a gente vai tendo as recompensas na nossa vida, né? É pagar, é um tipo assim, é ver para crer. É você exercitar todos os dias esses aprendizados. A gente, ou seja, a pessoa que nos pede o perdão, que precisa do nosso perdão, está nos dando uma oportunidade magnífica também. E muitas vezes a gente se julga, né, vítima das situações. Ninguém é vítima. E muitas vezes foi dada essa oportunidade realmente desse perdão. Uma prova. Justamente para que a gente possa estar nos achegando, né? E é sem dinheiro no bolso que a gente vê o tamanho da nossa caridade, né, gente? E o que é mágoa? O que é mágoa? Remoer uma coisa ruim. Não, isso aí é do Freud, hein? O que é mágoa? Não, isso aí é da Ana Maria Braga da Rede Globo. É uma coisa mais simples, isso aí é muito complexo entender essas coisas. Ressentimento, né? É brincadeira, gente. Mágoa, a concepção de um amigo meu mineiro, de 80 e poucos anos, que tem uma enxadinha na mão quando eu vou lá, ele me deu a maior definição que eu nunca imaginei aprender. Mágoa é água. É água suja. Faz mal para quem joga em você ou faz mal para quem bebe a água? Quem bebe, gente. E olha que interessante, por ser uma água suja, ela se instala onde? No cotovelo, na barriga da perna? Não. Nos órgãos vitais. Obrigado. 7. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si mesmo,
de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. E aí, dizer o quê? Quem quer comentar, por favor? A questão aí nos traz a reflexão e nos chama assim, bem para a nossa realidade, né? Aqui é quando cita aí na questão do orgulho, porque nos traz assim, da forma como nós devemos proceder, com o homem bem, né? E depois, quando fala do orgulho, vai dando as características que a gente acaba achando em nós, né? Porque nós jamais, a gente, por exemplo, estou falando de relacionamento, nós nunca estamos assim, fazendo os benefícios, atendendo a necessidade do próximo no nosso dia a dia, no nosso trabalho, seja na família, onde a gente esteja, a gente nunca faz assim na plenitude, como se fosse algo que saísse do nosso coração. Às vezes a gente se esforça para acertar o máximo. Isso é até uma certa virtude. Mas muitas vezes a gente faz contrariado, porque o orgulho é como se a gente falasse, não, eu estou fazendo isso aqui, mas eu No fundo, penso é uma inveja, né? Exatamente. Imagina todo mundo se alegrar verdadeiramente com a alegria do outro, gente. E torcer pelo sucesso do outro. Então, o homem de bem, a pessoa de bem, ela encontra o prazer da vida no bem que ela pode promover. Que coisa linda, né? Obrigado. Número 8. Opa, gostei. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Olha que beleza. Comenta. Então, aquele princípio até que seria o princípio da gente ter benevolência para com todos e o perdão também, né? E ter o próximo como irmão, independente de raça ou de crença, como na Segunda Guerra Mundial, que o alemão queria tomar conta de tudo. Então, olhar para o próximo como irmão. É um exercício da gente ter um olhar sem o preconceito, né? Legal, né? Tem mais minutinhos ainda, porque senão a gente fala, né? Número 8, né? 9. Número 10. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o desdém, não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar. Falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Quer comentar? Em todas as nossas circunstâncias, a caridade é o nosso guia. No meu entendimento, É uma bússola segura, né? Nunca vai nos colocar em fria, né? sim. Então, essa caridade deve estar bem no nosso coração, na nossa mente, para a gente não se escorregar. Porque não adianta fazermos a caridade olhando torto para o outro, darmos com essa mão e sairmos esparramando um panfleto de caridade com essa daqui. A senhora sabe que uma vez uma pessoa, eu estava do lado do Chico Xavier, e uma pessoa perguntou: Chico, como é difícil fazer a caridade? Esse mundo, a gente não tem tempo. E ele disse uma coisa, ele disse uma coisa interessante, falou assim: a pessoa que tem uma mão na caridade e a outra mão no trabalho, nunca vai lhe faltar o pão. Colocação simples, né? Ou seja, a caridade é um escudo do bem para qualquer circunstância, né? Pelo pensamento, pela palavra e pela ação. Né? Pelo trabalho. A gente tem que tomar cuidado também para não causar sofrimento ao nosso irmão. Não adianta se ser caridoso e sair causando sofrimento, uma contrariedade, ainda que seja ligeira. Uma mal resposta. Isso.
Ou a pessoa te fala um bom dia, você vira o rosto e não responde. Então vai causando ele um sofrimento. Ele vai se preocupar com uma coisa. O sofrimento da indiferença é dolorido, dói. Obrigado, viu? Quer comentar mais? A falta de amor ao próximo, isso eu acho É um nós quadro devemos amar os visível, nossos né? irmãos sem olhar a quem, sem olhar a cor, sem olhar a massa, porque somos filhos do mesmo Pai. E a gente não vai merecer a clemência do Senhor se não fizermos a caridade completa. Olha a fé como é importante isso. A gente crê em Deus, mas a nossa fé ainda é dúbia, né? Obrigado. Vamos ler mais um? Se não der, guarda o papelzinho, né? 11, quem lê? 11. Tem o papelzinho do número 11. 12. Sim, eu vou pedir quase todo mundo passou pela. 12. É a vista ou a prazo? Aqui é prazo, viu? Toda vez que eu abro o bloco, eu resolvo. Eu estou pequenininha a letra. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Então, tem um caso que a pessoa se coloca indulgente com a outra pessoa, sabendo que ela também precisa daquela indulgência. Então, ela vai fazer para os outros aquilo que ela gostaria que fosse feito para ela. Né? Então, como diz o Cristo, atire a primeira pedra, aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Então, é aquela história que você julgar as pessoas sabendo que a gente tem as mesmas más qualidades ou boas qualidades. Né? Então, se eu vou, no caso das más qualidades, eu vou deixar de fazer alguma coisa com uma pessoa, mas eu vou querer receber aquilo. Como que eu posso dar alguma coisa que eu não posso retribuir a outra pessoa? Exatamente. E olha que interessante, eu tenho um amigo que ele me ensinou muita coisa. Muita gente faz metas quando vai virar o ano, né? Este ano eu vou, né? Aquelas roupinhas do guarda-roupa, eu vou usar, porque eu vou fazer uma dieta, eu vou. Ele me disse o seguinte, ele está tendo uma experiência muito interessante. Ele coloca metas morais semanais. Essa semana ele disse que vai praticar o não julgar. Mas ele falou assim que está sendo uma experiência tão bonita. A semana retrasada, passada, eu perguntei qual foi a sua semana. Ele falou assim, eu estou num oásis. Eu falei, por quê? Eu fiz a meta de ser paciente. Como é interessante a gente treinar a paciência. Eu tinha metas anuais, ele falou. Aí, agora é semanal. Mas eu estou percebendo que vai ter que ser meta mensal, porque eu acho que essa do julgamento, por exemplo, hoje, só de manhã, ele falou, não conta não, né? Senão eu vou começar aqui as metas. Mas olha que interessante, treino, é treino, é possível. Jesus não ia trazer para a gente uma meta impossível. Ele conhece a nossa fragilidade, ele dirige o nosso planeta, ele preparou esse chão para a gente estar aqui. Então, olha aí quantas metas a gente pode colocar, né? Vamos ler mais uma? Nós encerramos? Quem quer ler mais uma? 13, isso, 14. Aparecendo a senhora. Pode, a senhora que ajudou a gente. Ela que preparou tudo isso pra gente, viu, gente? A número 19. Achei bacana esse aqui porque ajuda a gente a pensar bem em tudo que foi dito. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus.
usa sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para se esmagar com seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. Então, isso aqui para a gente, né, aqueles que estão na dependência nossa, não só os adultos, como as crianças também, né? A gente tem que usar com benevolência para com eles, para que eles possam, né, também, porque eles ensinam muito para a gente, né? Mesmo que a gente possa estar numa posição mais elevada, mas a gente tem muito que aprender ainda daqueles pequeninos que estão, né, que são os subalternos nossos. Seja na relação familiar, no trabalho, não importa, né? Muito bom. Fechamos então com chave de ouro. O Chico Xavier tem dado um testemunho de vida, né, vivo, que nunca vai se apagar. Agora que estão fazendo, depois que ele desencarnou, estão aparecendo os manuscritos. Tem colocações do Chico muito preciosas. Por exemplo, nós sempre evoluímos em grupo. Ou seja, o grupo no qual nós estamos inseridos hoje, seja familiar, profissional, de relacionamento social, é um grupo no qual nós estamos vindo já há muitos séculos juntos. Mudamos de nome, mudamos de consanguinidade, mas é um grupo que vai evoluindo juntos. E o Chico conta que o próprio patrão dele foi alguém de 2000 anos atrás, que agora ele veio aqui para trabalhar com a Secretaria da Agricultura, numa fazenda, e quem era o chefe dele? Era um antigo companheiro lá de Roma antiga. Então ele dá algumas lições assim preciosas. Nós estamos evoluindo em grupos, por isso que eu gostei do que a senhora falou, né? Aproveitar esta consanguinidade, esse sobrenome. Quando é que a gente vai poder estar tão pertinho dessa pessoa novamente? Desse pai, desse membro da família alcoólico, desse que hoje é um dependente, ou que testa a nossa paciência em grupo. Nós temos uma parcela de caridade dentro desse processo para desenvolver também. Eu gostaria que o tempo fosse um pouco mais longo, mas a gente fica limitado também pelas horas. Aliás, eu quero falar sobre isso. A gente tem um hábito muito ruim hoje de falar que não tem tempo. Vamos parar com isso. Nós temos tempo, sim. O que nós não temos é uma lista de prioridades do dia, da semana e do mês. Se a gente aprender a ter 4, 5 prioridades, a gente vai conseguir administrar o tempo. O tempo é uma convenção humana. O relógio é apenas para nos nortear as ações, né? Mas o tempo existe para nós e não nós para o tempo. Quando eu falo não tenho tempo, é como se eu tivesse então sem o controle da minha vida, né? Então fica aí essa recomendação: estabelecer uma lista de prioridades do dia, da semana e do mês. Colocou 4 prioridades. Não deu tempo de fazer as 4 por falta de tempo? Amanhã você volta naquela que faltou. Seja uma leitura de uma página. Ah, que livro você está lendo? Cuidado. Que página de livro você leu hoje? É diferente. Leia uma página, ao invés de ter aquele desafio, às vezes, de não conseguir ler um livro, né? E vai valer a pena. Praticar a meta moral, ou de caridade, ou de benevolência, ou de não julgar, né? Ou de praticar a caridade pelo pensamento, orando, ou então o exercício de não pensar mal de ninguém, nem dos políticos, e falar baixinho, né? Que vibração, hein, gente? Que vibração, hein? Então vamos treinar para nós realmente seguirmos o caminho de uma pessoa do bem. Peço desculpa aos que não puderam ler a mensagem. Vou deixar aqui o original para depois ser multiplicado para vocês. E gostaria de colocar a palavra se alguém quer fazer uma colocação, um complemento, uma referência.
A minha filha dá aula de evangelização, né? E sábado foi bem essa missão para as crianças. E como ela estava viajando, ela não pôde, então eu fiz assim o meu possível, né? Para as Por isso crianças. ela explicou bem, vocês viram? Não tem idade para aprender, né? Então, e Quem é a senhora? eu falei. Não. Quem é a senhora? Filha de Deus? Ai, nascida Nascida para ser feliz e com grande potencial para aprender. Isso. Isso aí é quem a senhora é. Agora, como a senhora é, aí tudo bem, eu sou Valéria. Sou Valéria, né? Então, e daí no final da evangelização, me veio à mente, assim, de falar para as crianças que teve um homem de bem que eles conheceram, né, que todas as crianças conhecem, que foi São Francisco de Assis, que cumpriu tudo isso aí, né? E eles assim concordaram, falaram, olha, daí eles falaram, ele era rico e deixou, foi para os pobres, sabe? Começaram assim, comentar. Parabéns, viu, gente? Então, muito obrigado a vocês todos, que Deus os abençoe com esta fé de verdade, né? E que a gente seja muito feliz todos os dias, dentro de uma lista de prioridades, porque somos espíritos imortais, eternos, herdeiros da vida, vivendo mais uma extraordinária experiência humana.